Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um universo que está bem debaixo dos nossos pés. É uma história cheia de química, de alianças secretas e, acima de tudo, de sobrevivência. A gente vai seguir a jornada do nitrogênio, um elemento que está literalmente em todo lugar, mas que ao mesmo tempo é super difícil de se conseguir. E para começar, vamos pensar num verdadeiro enigma. O ar que a gente respira é composto por 78% de nitrogênio. É muito, né? Mesmo assim, para a maioria das plantas, é como se elas estivessem morrendo de sede no meio do oceano. Tem nitrogênio por toda parte, mas elas simplesmente não conseguem pegar. Por que será que isso acontece? Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente entende esse paradoxo. Depois, vamos descobrir onde fica o grande cofre de nitrogênio no solo. Aí a gente investiga 5 maneiras principais de depositar nitrogênio nesse cofre. Vamos conhecer os chaveiros microscópicos que abrem esse cofre e, por fim, ver como o nosso jeito de lidar com a Terra pode mudar todo esse ciclo. Bom, aqui está o pulo do gato. O nitrogênio que está no ar, o N2, tem seus dois átomos conectados por uma ligação tripla. E essa ligação é uma das mais fortes que existem na natureza. É incrivelmente estável. A grande maioria das plantas, coitadas, não tem a ferramenta bioquímica para quebrar essa ligação. Ou seja, o nitrogênio está lá, mas está trancado a 7 chaves. Ok, se não vem direto do ar, de onde vem então? A resposta, como já falamos, está no solo. Mais especificamente, na matéria orgânica. É ela que funciona como principal banco, o grande reservatório de nitrogênio do solo. Só que tem um detalhe importante. Apesar desse reservatório ser gigante, o nitrogênio ali dentro está em formas orgânicas muito complexas. As plantas não conseguem absorver diretamente. É mais ou menos como ter uma fortuna guardada no banco, mas não ter a senha da conta para poder sacar. Então, como é que esse banco de nitrogênio é abastecido? Basicamente, existem 5 caminhos principais, 5 tipos de depósitos que vão alimentando o sistema do solo. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A primeira fonte é a própria matéria orgânica, que já está no solo. A decomposição dela é lenta, constante e funciona como uma fonte interna que vai liberando o nitrogênio aos pouquinhos, com o tempo. É a base de tudo, a fundação. Depois, temos as adições que chegam de fora. Restos de culturas, como a palha, raízes de plantas que morreram, esterco. Todo esse material funciona como um depósito contínuo, sabe? Trazendo sempre uma carga nova de nitrogênio orgânico para o solo a cada ciclo. Agora, aqui acontece uma mágica da natureza. A fixação biológica é um processo simplesmente incrível. Certos micróbios, como a bactéria Rhizobium, que vive ali em simbiose com as raízes de leguminosas, conseguem fazer o que as plantas não fazem. Eles quebram a tal da ligação tripla do N2 do ar e transformam ele em comida. Eles são os verdadeiros alquimistas dessa história. O nitrogênio também pode vir de cima, literalmente. A chuva, a poeira e até a poluição do ar carregam compostos de nitrogênio que acabam sendo depositados no solo. É uma contribuição menor, claro, mas que também conta, vinda tanto de fontes naturais quanto da nossa atividade humana. E por último, a fonte que a gente controla diretamente. Na agricultura, para suprir a demanda alta das plantas, é comum a gente adicionar fertilizantes, como a ureia e o nitrato de amônio. É uma forma de complementar os níveis naturais de nitrogênio no solo. Certo? A gente já viu de onde o nitrogênio vem. Mas a grande pergunta é, como ele fica disponível para as plantas? É aqui que entram os verdadeiros heróis dessa história, os micro-organismos. São eles os tais chaveiros que abrem o cofre da matéria orgânica e liberam o nitrogênio para todo mundo. O nome desse processo-chave é mineralização. Tenta imaginar assim. Os micróbios estão comendo a matéria orgânica para conseguir energia. E como um subproduto desse banquete, eles liberam o nitrogênio que estava preso ali. Eles transformam o nitrogênio em amônio, que é uma forma que a planta finalmente consegue absorver. Então, o ciclo em ação é esse. O nitrogênio começa trancado na matéria orgânica. Aí vem os micróbios que, na busca por comida, decompõem esse material. E nesse processo, eles acabam liberando o nitrogênio numa forma que as plantas podem usar. É uma troca de favores, um sistema de benefício mútuo que é simplesmente fundamental para a vida no nosso planeta. Mas atenção, nem todo resíduo orgânico é igual. A proporção entre carbono e nitrogênio, a famosa relação CN, é crucial. Resíduos que são ricos em nitrogênio, como os de leguminosas, são um prato cheio para os micróbios. Eles comem e liberam o N que sobra rapidinho.
Agora, resíduos ricos em carbono, como a palha de milho, aí a história é outra. Os micróbios precisam roubar nitrogênio do próprio solo para conseguir decompor esse material. Isso causa um bloqueio temporário do nitrogênio, um processo chamado de imobilização. Agora vamos conectar tudo isso com as nossas ações. A forma como a gente maneja a terra, como a gente cultiva, pode alterar todo esse ciclo de forma profunda, tanto por bem quanto por mal. Práticas inteligentes fazem uma diferença enorme. Rotacionar culturas usando leguminosas, usar plantas de cobertura, tudo isso enriquece o solo naturalmente. Adicionar composto, mexer o mínimo possível no solo para proteger a vida microbiana e aplicar fertilizantes só onde e quando precisa, são todas estratégias que trabalham a favor do ciclo natural e não contra ele. Essa citação aqui resume tudo de forma perfeita. O nitrogênio que alimenta as nossas lavouras não vem de um lugar só. Ele é resultado de uma dança contínua, super complexa, entre a biologia do solo, a química da atmosfera e as decisões que nós tomamos no campo. O solo é um sistema vivo, pulsante e dinâmico. E com isso, a gente volta ao início, mas com outra perspectiva. Entender de onde o nitrogênio vem é o primeiro passo, e um passo gigante. A grande questão que fica agora é como podemos usar todo esse conhecimento para nos tornarmos gestores melhores desse ciclo tão vital, alimentando a população e, ao mesmo tempo, protegendo a saúde do nosso planeta.